Amigas, amigos, olá! Pensando na melhor preparação para os vestibulares de meio de ano que se aproximam, eu separei 3 temas para nós fazermos hoje uma revisão teórica. São temas bastante importantes, recorrentes em questões de vestibulares em geral. Esses temas são a energia, o problema da energia, da transição energética na atualidade. Este problema, essa questão, dialoga com o segundo tema, que são os problemas ambientais. E ainda vamos fechar a nossa revisão teórica com questões sociais, principalmente no que diz respeito à violência e desigualdade de gênero, raça, de etnia na nossa sociedade. Vamos então começar com o primeiro tema. Aqui está energia. Vamos primeiramente em energia trabalhar alguns conceitos básicos, como fontes primárias e secundárias de energia. O que é a fonte primária de energia? Na economia, nós definiríamos essa fonte primária de energia como a fonte de energia desde a natureza. Eu coloquei como exemplo o petróleo. Coloquei como exemplo a energia hidráulica, ainda a solar e a eólica. E notem, eu citei hidráulica e não como usualmente, e não deixa de ser acertado, a ideia de hidrelétrica. A hidrelétrica, rigorosamente, é a infraestrutura, é o recurso industrial com o qual se transforma a energia hidráulica em energia elétrica. Opa! Transformou a fonte primária de energia. Se transformou, ela agora é uma energia secundária. Energia secundária é energia que é resultado do processo de transformação dessa energia pela atividade industrial na sociedade para o consumo final. Seriam exemplos de fontes secundárias de energia a gasolina. O petróleo é primário, o petróleo passa pela refinaria de petróleo e vira derivado de petróleo, derivados de petróleo como a gasolina. A energia elétrica é energia secundária, pode ser obtida pelos painéis solares fotovoltaicos, energia solar primária. A energia elétrica secundária pode ser obtida desde a energia eólica, desde a energia hidráulica, ambas também primárias. Além de fontes primárias e secundárias de energia, um outro conceito muito importante são as fontes renováveis e não renováveis de energia. Vamos listar essas fontes e vamos averiguar algumas peculiaridades inerentes a elas para que nós possamos tratá-las de uma maneira mais rigorosa e não a partir de modismos ambientalistas que estão tão em voga na atualidade. Numa listinha nós poderíamos introduzir como fontes renováveis a hidráulica, o gás metano, o carvão vegetal, a eólica, a hidráulica, entre outras, como não renováveis, carvão mineral, gás natural, xisto, urânio, também entre outras fontes não renováveis. A renovabilidade ou não da fonte de energia está marcada logo acima, diferença entre oferta natural e consumo social. Se a natureza pode ofertar esta fonte de energia, renovar essa fonte de energia acima da capacidade de consumo da sociedade, é renovável, como por exemplo biomassa. Então nós temos o consumo de etanol combustível em veículos automotores. Para continuar havendo etanol combustível, precisa haver mais plantação de, por exemplo, cana-de-açúcar produtora de etanol combustível. Daí nós temos renovabilidade da fonte de energia. Já o petróleo não. Trata-se de um processo geológico de formação que demanda milhões de anos, enquanto a sociedade consome essa fonte de energia no intervalo muito curto de tempo. Daí o petróleo ser não renovável. Então, novamente, a nossa listinha: hidráulica, gás metano, carvão vegetal, renováveis, não renováveis, carvão mineral, gás natural, xisto e urânio. Ainda na nossa listinha, cuidado, fiz questão de colocar carvão vegetal. É queima incompleta, é aumento induzido da quantidade de carbono na madeira de árvores. Então pega a madeira da árvore, coloca no forno durante alguns dias e ela fica mais enriquecida em carbono, forma o carvão vegetal. O carvão mineral é um processo geológico de formação. Eu também coloquei o gás metano como fonte renovável. Gás metano é o gás do lixão, é o gás das fezes do porco, né? Agora, o gás natural, muito cuidado, ele é não renovável. Cuidado com a expressãozinha natural. Ela é largamente utilizada com um apelo ambiental na atualidade, natural, ecológico e coisas do gênero. Daí gás natural, a pessoa pode pensar erradamente que é renovável. Não, o gás natural aparece associado às jazidas
de petróleo, ele é, portanto, não renovável. Existem vantagens e desvantagens nessas fontes renováveis e não renováveis. As vantagens de uma se caracterizam como desvantagens da outra. Então vamos nos concentrar nas renováveis. Uma vantagem óbvia é o menor impacto ambiental na atualidade. As fontes renováveis, em comparação com as fontes não renováveis, causam hoje menor impacto ambiental. E tem também a vantagem do custo. A energia elétrica de fonte eólica, de fonte solar fotovoltaica, junto com a hidráulica, são hoje fontes de energia, fontes primárias de energia elétrica das mais baratinhas que existem. Então, tem uma vantagem ambiental e tem uma vantagem econômica. Bom, se tem inclusive uma vantagem econômica, por que não utilizar só essas fontes de energia? Bom, aqui a gente já tem uma primeira explicação, está marcado logo abaixo. Desvantagem diária. Produção de energia em quantidade e em regularidade. Em área, vamos comparar a área que é consumida pela indústria do petróleo para a produção de gasolina. Então tem a área tem o posto de perfuração de petróleo, tem a infraestrutura de transporte, tem a refinaria e tem os postos de combustíveis. Tá, tem uma área consumida. Agora vamos pensar no equivalente biomassa, a área de consumo da plantação de cana-de-açúcar. E aí parece um problema. O Brasil pode dispensar uma área muito grande para a produção de cana-de-açúcar e etanol combustível? Veja, eu não sei se deve, mas ele tem essa área disponível. Na Bélgica não tem. Então não são todos os países que podem utilizar este recurso de fonte renovável para, por exemplo, veículos automotores, dada a área muito maior consumida pelas fontes não renováveis. Ainda, irregularidade de oferta em menor quantidade. Vamos fazer um comparativo meramente didático, tá? Eu sei que ele é covarde, mas é meramente didático. 1 quilo de carvão vegetal e 1 quilo de carvão mineral. 1 quilo de carvão do churrasco e 1 quilo de carvão da usina siderúrgica, coque siderúrgico. É claro que a fonte não renovável produz em média muito mais energia do que a fonte renovável. Lembrando, nós vivemos em uma sociedade capitalista, produtivista e consumista. Consequentemente, há uma demanda muito grande por energia nessa sociedade. Já vou voltar a esse tema. E ainda regularidade de oferta. A gente tem oscilações diárias e oscilações sazonais na oferta de energia das fontes renováveis. Por exemplo, período do ano com maior pluviosidade e menor pluviosidade. Isso afeta o volume d'água nos rios e a produção de energia elétrica de fonte hidráulica. Ao longo do dia, nós temos variação da velocidade dos ventos, que no Brasil se tornam mais intensos no final da tarde e no começo da noite. Então, nós temos uma oscilação diária da produção de energia elétrica. E, de novo, o problema da sociedade capitalista. Ela não quer apenas grandes quantidades de energia, ela quer essas grandes quantidades de forma regular. E quais são as fontes de energia que conseguem fornecer em quantidade e em regularidade? Apenas as fontes não renováveis conseguem fazer isso com maior segurança na atualidade. E, portanto, a ideia de que nós não podemos trocar simples e alegremente as fontes não renováveis de maior impacto ambiental pelas fontes renováveis. Há um atual estágio de desenvolvimento do capitalismo, um atual estágio de desenvolvimento técnico que não possibilita essa transição facilmente. E ainda uma última referência, vejam vocês, não há energia limpa. É uma expressão muito usual para fontes renováveis de energia, como a eólica, como a solar fotovoltaica, e às vezes até é citado isso para a hidráulica. Agora, vamos pensar, um reservatório de usina hidrelétrica, ele inundou uma área significativa, ele causou impacto na vegetação, nos animais da região, ele forçou deslocamentos, migrações de populações humanas das áreas de barragens. E será que isso não é impacto socioambiental? É claro que é. O painel solar fotovoltaico não é feito de pó de pirlim-pim-pim, ele exige extração de recursos minerais que podem ser danosos ao meio ambiente, à saúde pública. Então, não há
fonte de energia limpa na sociedade capitalista, se nós pensarmos rigorosamente. Elas causam maior ou menor impacto ambiental na atualidade. Visto isso, vamos avançar por um próximo conceito, além de fontes primárias e secundárias, renováveis e não renováveis, matriz energética. Matriz energética é um conceito em energia e traduz o conjunto de fontes primárias. Lembra primárias e secundárias? Aqui na matriz energética nós trabalhamos apenas com as fontes primárias de energia em uma determinada sociedade, em um determinado momento histórico. E por que eu estou frisando uma sociedade, um momento histórico? Porque se nós temos duas diferentes sociedades no mesmo tempo, nós vamos encontrar diferentes fontes de energia utilizadas, porque elas têm diferentes modelos de desenvolvimento econômico. Se nós pegarmos uma mesma sociedade ao longo do tempo histórico, ela muda o modelo de desenvolvimento econômico dela e, consequentemente, muda as fontes primárias de energia que são consumidas. Vamos comprovar isso? Vamos? Dá uma olhadinha nessa nossa primeira parte do slide. Em escala mundial, nós temos primeira revolução industrial, RI, revolução industrial, segunda revolução industrial, terceira revolução industrial. Na primeira revolução industrial, se inaugura o consumo de combustíveis fósseis, carvão, mineral, principalmente na siderurgia, nas máquinas a vapor. Na segunda revolução industrial, o petróleo, que ainda hoje é a principal fonte de energia consumida em escala mundial. Aqui nós temos o gráfico de matriz energética mundial para 2021. O petróleo lidera com 29,5%. Na segunda posição vem o carvão mineral com 27,2% e na terceira posição, gás natural com 23,6%. Notem vocês que esses três juntos são combustíveis fósseis. Então, nós ainda estamos na matriz energética da segunda revolução industrial com um consumo acentuado de combustíveis fósseis. Vimos, portanto, que ao longo do tempo nós vamos ter mudanças no modelo econômico. Era a primeira revolução industrial, passamos para a segunda revolução industrial, muda, portanto, a tecnologia e as fontes de energia de abastecimento dessas novas tecnologias, mas em um mesmo momento de tempo, nós temos diferenças no que diz respeito à matriz energética dos diferentes países. Vejam, por exemplo, o Brasil na atualidade. O Brasil, né, tem um consumo de petróleo cada vez mais forte ao longo do século XX com o desenvolvimento da sua industrialização, tendendo a uma matriz energética que vai se aproximar da matriz energética mundial, mas com peculiaridades. Notem vocês, nós temos um consumo de petróleo maior do que o consumo de petróleo em escala mundial, 35,7% petróleo e derivados. Mas nós temos aqui algumas fontes de energia que mal aparecem na matriz energética mundial, como, por exemplo, lenha e carvão vegetal, que está junto com derivados da cana. Isso não aparece na matriz energética mundial, que na verdade tem essas duas fontes como biomassa, 9,5%. No Brasil, derivados da cana, sozinha, é uma parte da biomassa, 15,4%, somado com 9% de carvão vegetal e lenha. E, portanto, nós temos peculiaridades aqui no Brasil, peculiaridades em área, em recursos florestais, em recursos agroflorestais que permitem a utilização desses recursos de fontes primárias de biomassa. E também vejam o destaque da energia hidráulica aqui no Brasil, né? 12,5%, né, da nossa energia hidráulica, dada a abundância em rios, em áreas planálticas, rios encachoeirados, que dão um grande potencial de produção de energia. Ainda percebam, o Brasil tem essas condições do ponto de vista territorial, do ponto de vista natural. Não houvesse no Brasil o avanço da industrialização ao longo do século XX, haveria esse consumo de derivados da cana? Haveria esse consumo de energia elétrica de fonte hidráulica? Claro que não, é claro que não. E, portanto, nós precisamos pensar no modelo de desenvolvimento econômico que está dado a uma sociedade e as condições materiais que ela pode explorar, com as quais ela pode interagir para viabilizar a sua demanda por esses recursos. Se aqui nós temos a matriz energética, agora vamos dar uma olhada na matriz elétrica. E cuidado, hein? Matriz energética seriam todas as fontes primárias consumidas por uma sociedade em um determinado momento histórico. Por matriz elétrica, nós estamos pensando em um recorte
da matriz energética. Nós temos vários recortes potenciais. Que tal a matriz energética do setor de transporte? Então, eu só estou pensando nas fontes primárias de energia que são direcionadas ao transporte. Então, é o petróleo que é utilizado a partir do processamento em óleo diesel para as frotas de veículos como caminhões e ônibus. É energia elétrica, sim, é hidráulica energia elétrica, mas que eu estou consumindo na minha residência agora? Não, apenas a energia elétrica que é direcionada aos veículos elétricos, aos carros elétricos. Então nós temos um recorte que seria, por exemplo, a matriz energética de transporte. Aqui, agora, nós estamos averiguando a matriz elétrica, apenas as fontes primárias que são dedicadas à produção de energia elétrica, tá certo? Vejam que o Brasil tem um destaque bastante forte para a energia hidráulica, 61,9%, mas temos um avanço bastante grande da energia eólica nos últimos anos, que já participa com 11,8%, quase 12%. Nós temos, portanto, uma base de fontes renováveis relativamente menos impactantes do ponto de vista ambiental, muito forte na nossa matriz elétrica, ainda mais se nós compararmos isto com a matriz elétrica mundial. Vejam na matriz elétrica mundial o carvão mineral liderando, né? O carvão mineral com 36%, gás natural em segundo lugar, 23%, energia nuclear quase 10% e energia hidráulica 15,5%. Novamente, peculiaridades econômicas e territoriais no Brasil que dão margem para um consumo bastante grande de energia elétrica de fonte hidráulica e de fonte eólica, crescentemente também de solar fotovoltaica. Isso coloca o Brasil em uma vantagem, ao mesmo tempo ambiental e também uma vantagem do ponto de vista econômico. Dá uma olhada neste quadrinho esquemático, né, que é de Luiz Pinguelli Rosa, ex-ministro das Minas e Energia, especialista no setor elétrico, professor da USP. Ele mostra para as fontes hidráulica, térmica e nuclear diferentes categorias de custos de investimentos ou de produção. Notem como há vantagens do ponto de vista econômico para a energia hidráulica, comparativamente à térmica e à nuclear. A desvantagem seria talvez no investimento por quilowatt. O investimento inicial é muito alto em grandes projetos hidrelétricos comparativamente a usinas térmicas, por exemplo, mas seria mais alto ainda nas usinas térmicas nucleares. Na sequência, a gente tem vantagens, em média, para a energia elétrica de fonte hidráulica. Vejam, o custo de combustível é nulo, porque envolve ciclo da água e gravidade. Isso ainda não tem muito custo, não é verdade? O custo de operação e manutenção é baixo. Linhas de transmissão, essas podem ser uma desvantagem, elas são longas, porque há necessidade de construção da hidrelétrica, onde a natureza deixar, onde o rio seja encachoeirado, perene e com muito volume de água. Isso gera um custo de transmissão de energia, linhas de transmissão de energia. O tempo de construção é grande, mas a vida útil também é grande, o tempo de vida é grande, geração de emprego bastante elevada, tem um impacto ambiental do reservatório, sim, mas tem um menor impacto no efeito estufa e tem um custo baixo de energia final. Temos, portanto, uma fonte de energia no Brasil, para a produção de energia elétrica, a hidráulica, a maior parte da nossa energia, e essa energia gera vantagens, tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista econômico. Insisto, não há energia limpa. Causa impacto socioambiental? É claro que causa, mas é vantajoso, é uma fonte vantajosa comparativamente ao que acontece nos países centrais do capitalismo mundial. Essas vantagens socioambientais dizem respeito também ao processo de transição energética. E o que é transição energética? Vamos estabelecer uma diferenciação aqui. Transição energética e descarbonização da economia. Esses conceitos frequentemente são utilizados como sinônimos, mas eles têm cada um o seu estatuto próprio. Dá uma olhadinha. Descarbonização da economia. Redução das emissões de gases de efeito estufa pela atividade econômica. Dependendo do uso do solo, existe maior ou menor emissão de gases de efeito estufa no processo total da agricultura. Por exemplo, a agricultura
convencional agroindustrial usa grandes quantidades de agrotóxicos. Os agrotóxicos podem ser produzidos a partir da indústria petroquímica e, portanto, eles estão envoltos na emissão muito forte de gases de efeito estufa. Além disso, a agroindústria trabalha com um circuito longo de produção agropecuária. Recebe agrotóxicos que vieram da Rússia, custo de transporte, emissão de gases de efeito estufa. Produz commodities agrícolas, soja, por exemplo, que é exportada para o mundo inteiro. Novamente, custos de transporte, emissão de gases de efeito estufa. A agroecologia não trabalha com agrotóxicos químicos. E ainda mais, ela trabalha com um circuito curto, ela trabalha com mercados que são mais próximos das áreas de produção e tudo isso gera menor emissão de gases de efeito estufa. Então notem, a maneira como se organiza a produção agropecuária tende a maior ou menor emissão de gases de efeito estufa e isso faz parte do esforço de descarbonização da economia. Agora eu citei a questão do transporte, né? Mas eu estou pensando na atividade agropecuária ou na agroecologia, né? Eu não estou pensando especificamente na fonte de energia. Se eu pensar só na fonte de energia, aí eu estou na transição energética, redução do uso de combustíveis fósseis na economia. Então nós temos aí apenas o esforço, um recorte da descarbonização da economia, um esforço para abdicar das fontes fósseis de energia como combustíveis primários e utilização de fontes renováveis de energia, como é o caso da eólica, como é o caso da hidráulica, como é o caso da solar fotovoltaica. Entre outros, uma fonte de energia que se mostra como uma fonte de energia do futuro nessa transição energética é o hidrogênio. Ela não é nem do futuro, ela já é da realidade. Ela já é da atualidade, mas ela deve crescer bastante nos próximos anos. Mas nós precisamos tomar muito cuidado com essa ideia do hidrogênio, porque não é uma panaceia. Inclusive o hidrogênio, a sua utilização, a sua produção, na verdade, pode gerar muita emissão de gases de efeito estufa no processo de produção. Daí a ideia de tipos de hidrogênio. Veja, está marcado aqui no nosso quadrinho diferentes formas de produção de hidrogênio, inclusive com uma pequena inconsistência. Está marcado aqui hidrogênio verde, hidrogênio cinza, hidrogênio azul, né, e assim por diante. Hidrogênio verde como sendo hidrogênio oriundo da energia nuclear ou de fontes renováveis de energia. Na verdade, não, quando o hidrogênio é oriundo da energia nuclear, então a gente chama de hidrogênio rosa, vamos confirmar isso logo na sequência. Então, o processo de produção de hidrogênio. O hidrogênio é utilizado em células combustíveis e o resíduo que ele produz é água. Então, o consumo de hidrogênio como combustível não gera muito gás de efeito estufa, estou sendo irônico, não gera gás de efeito estufa, tá? Agora, e como se produziu este hidrogênio é que tem uma emissão maior ou menor de gases de efeito estufa. Vendo agora o nosso quadrinho anterior de uma maneira mais ampla, vejam, o hidrogênio verde, oriundo de fontes renováveis de energia a partir da eletrólise, a separação do hidrogênio do oxigênio da água. Quem vai fornecer energia elétrica para esse processo? Energia solar, energia fotovoltaica, energia eólica, e daí nós encontrarmos esse hidrogênio dito verde, hidrogênio cinza, que vem do gás natural, né? Hidrogênio azul, que vem também de combustíveis fósseis, mas faz captura de carbono, isto é, retém uma parte do carbono emitido e, por exemplo, introduz esse carbono em áreas do subsolo. Temos o hidrogênio marrom, que vem do carvão, sem captura de carbono, e ainda o hidrogênio branco, né, que vem dos processos naturais de obtenção do hidrogênio. Isso está marcado aqui no nosso quadrinho, logo ao lado, logo à direita, com as cores da produção de hidrogênio. Não tentem decorar todas essas cores, eu até destacaria para vocês algumas delas apenas. Olha, preto, marrom, cinza e azul, que vem de combustíveis fósseis, sendo que o azul faz captura de carbono. Nós temos o verde que vem de eletrólise da água, mas com fontes renováveis de energia. E o musgo que vem de reformas catalíticas, né, que vem de gaseificação, biodigestão,
de biomassa, de biocombustível. Faz parte, está dentro desse hidrogênio que pode ser categorizado como hidrogênio musgo, o hidrogênio que está sendo desenvolvido pela USP aqui no Brasil, o hidrogênio que é produzido a partir do etanol combustível. Vamos dar uma olhadinha nesse hidrogênio do etanol combustível. Nós temos a produção de cana-de-açúcar. E a produção de cana-de-açúcar pode liberar gás de efeito estufa. Não é a cana-de-açúcar que vai liberar gás de efeito estufa, mas tem maquinário que é utilizado no manejo da safra, na colheita da safra. E esse maquinário queima óleo diesel, que elimina gases de efeito estufa. Nós temos uma segunda etapa que é o processamento da cana-de-açúcar em álcool combustível, principalmente a fermentação da cana, libera uma enorme quantidade de gases de efeito estufa também, assim como o reformador de etanol, reformador que vai retirar o hidrogênio do etanol para utilização econômica. Mas vejam que tem uma peculiaridade nessas emissões. As emissões do maquinário de uso da cana são emissões consideradas fósseis, porque queimou combustível fóssil e, portanto, é carbono que existia lá na era mesozoica e que está sendo liberado para a atmosfera na atualidade. Já as emissões na fermentação e produção de álcool combustível e as emissões no reformador são emissões relacionadas com a própria cana-de-açúcar. Então nós chamamos de emissões biogênicas. E onde estará a mesma quantidade de carbono 6 meses depois? Na próxima safra de cana em crescimento. Então, essas têm ciclo zero de aumento de oferta de gás de efeito estufa para a atmosfera e, portanto, a ideia de nós termos hidrogênio a partir de reformadores catalíticos, reformadores que processam etanol combustível é uma vantagem muito grande dentro do processo de transição energética, que não deixa de apresentar as suas complexidades. Vamos averiguar agora alguns problemas, algumas dificuldades técnicas relacionadas com esse processo de transição energética. Primeiro, como a gente tinha visto lá na introdução, essas fontes renováveis, eólica e solar em especial, têm uma grande variação diária e sazonal ao longo do ano na oferta de energia. Isso cria desafios para o setor elétrico de produção de energia. Desafios que se manifestaram, por exemplo, agora recentemente no apagão na Espanha e Portugal, na Península Ibérica, que também aconteceu no Brasil agora em 2023, em agosto de 2023. Apagão por quê? Lá na Espanha, a produção de energia elétrica de fonte solar é muito significativa na Espanha. Em um determinado momento, houve um pico de oferta de energia elétrica de fonte solar. O sistema elétrico, diante da sobrecarga de energia, entrou em desligamento dessas fontes solares fotovoltaicas. Era um momento do dia no qual as energias elétricas de fonte nuclear, de fonte hidráulica, não estavam bem destacadas, tendo em vista a oferta de energia solar fotovoltaica. Quando elas se desligaram, os outros sistemas produtores não conseguiram dar conta de abastecimento da energia e daí o apagão em Portugal e Espanha. Algo parecido aconteceu aqui no Brasil, mas nesse caso não com a energia solar fotovoltaica, com a energia elétrica de fonte eólica do Nordeste, também uma sobrecarga de oferta de energia elétrica de fonte eólica, que gerou um desligamento em cascata do sistema elétrico brasileiro, afetou todas as regiões do Brasil, todas as regiões integradas ao sistema elétrico foram, de alguma forma, mais ou menos afetadas. Então nós temos um primeiro desafio, o desafio relacionado com essa variação de energia que gera, a gente já tem casos recentes, sobrecargas que podem colocar em risco o sistema elétrico e gerar apagões. Mas tem uma outra peculiaridade, uma aparente vantagem que pode ser traduzida em um problema técnico. Que outra vantagem é essa? Nós temos o chamado MMGD, micro e mini gerador e distribuidor de energia elétrica. Quem gera energia elétrica? Ora, a central térmica, a central nuclear, né? o parque eólico, né? Os aerogeradores do parque eólico, a grande usina hidrelétrica, mas crescentemente nós temos difusão
de painéis solares fotovoltaicos e, portanto, eu passo a ser o produtor da minha energia elétrica. Quanto que eu produzo? Eu produzo até 75 kW de energia, então eu sou um microgerador, tá legal? Eu produzo entre 75 kW e 3 megawatts de energia, então eu sou um mini gerador de energia elétrica. Mas em determinados momentos do dia eu não estou consumindo a energia que eu estou produzindo através dos meus painéis solares fotovoltaicos. Então o que acontece se não? A minha casa está integrada à rede elétrica. Então, ao invés de eu consumir energia da rede elétrica, os meus painéis solares fotovoltaicos colocam energia na rede. Poxa, se eu estou gerando energia, eu tenho que ter um ganho econômico em relação a isso. E tem mesmo. Não é um ganho em dinheiro, mas são créditos de abatimento da sua conta de energia elétrica. Então você paga uma energia elétrica mais barata porque você colocou energia na rede elétrica. E eu falei que isso é um problema? Isso parece uma dupla solução, não é? Uma dupla solução na medida em que a gente tem não apenas uma vantagem ambiental, mas uma vantagem econômica para todas as partes, mais agentes produtores de energia, não é? E energia que não causa emissão de gases de efeito estufa com a mesma intensidade. Interessante. Porém, tem um problema prático. Nós temos períodos da semana e do dia com menor consumo de energia. Isso é uma condição bastante usual, né? Vamos pensar, anos 1980, anos 1990, comecinho da manhã e finalzinho da tarde são os períodos de maior consumo de energia, porque a gente vai ter de segunda a sexta-feira. Porque são os períodos nos quais as residências, o comércio, a indústria, está todo mundo consumindo energia, comecinho da manhã. Então nas residências você está levantando, acendendo a luz, tomando banho, mexendo nos equipamentos elétricos da cozinha, mas o comércio está começando a se preparar para abrir as atividades. A indústria começou a funcionar, então é um momento de aumento dos 3 setores de consumo de energia. Agora, e no meio da madrugada, tá? No meio da madrugada de domingo para segunda-feira, nós temos um consumo muito menor de energia elétrica. Então nós temos um estresse muito menor de consumo de energia, em geral, de madrugada, em especial, quem sabe, de domingo para segunda-feira. Mas na atualidade, a gente tem um outro ponto de menor consumo de energia elétrica, tendo em vista que isso não está condicionado apenas pelo consumo propriamente dito, mas pela oferta que esses micro e mini geradores e distribuidores de energia conseguem fazer. E daí a gente tem aqui um gráfico do Operador Nacional do Sistema, para o dia 11 de agosto de 2024, às 13 horas, a 1 hora da tarde. Neste momento, quase 30% da energia que estava sendo gerada no Brasil era de micro e mini geradores e distribuidores de energia elétrica. E isto cria um problema. Qual é o problema? O nosso sistema elétrico é unidirecional. Ele é pensado para que haja um sentido único, uma direção única da energia. Que direção é essa? A energia sai lá da hidrelétrica, Itaipu, tá? E ela vai ser transmitida até a cidade. Ela vai ser transmitida com altíssima voltagem para que haja menor perda de energia, com 700, 1000 volts de tensão. Agora você não consome a energia elétrica na sua casa com essa tensão. Então ela chega na subestação de energia na cidade, onde a tensão é reduzida e agora é direcionada para o consumo final. Nós temos um sistema, portanto, unidirecional. Sai da hidrelétrica, por exemplo, passa pelo linhão de transmissão de energia, chega à subestação de energia, chega à sua casa. O que está acontecendo, entretanto, nos últimos anos? Nós temos, desde o consumidor final, o lançamento de energia em direção à subestação de energia, que não está acostumada a lidar com esse bidirecionamento da energia. Como resultado, o ONS nos diz que nesse dia houve uma série de desafios para a manutenção da tensão desde a subestação até os demais consumidores finais de energia, dada a quantidade de energia que estava entrando nessas subestações desde os supostos consumidores finais.
As subestações utilizaram todos os recursos segundo o ONS. Está marcado aqui, vejam. Desligamento de bancos capacitores, acionamento de reatores, redução de tensão, e nada dava conta de sustentar a tensão quando eles tiveram que fazer o desligamento proposital de linhas de transmissão da rede básica, 21 linhas, sendo que o limite tolerável é de 20 linhas. Então nós introduzimos mais um desafio. Qual é esse outro desafio? Gerenciar a quantidade de energia que vem de supostos consumidores dentro do sistema elétrico, que foi pensado como um sistema elétrico unidirecional. Tudo isso aponta que o processo de transição energética e descarbonização da economia é extremamente complexo do ponto de vista técnico, econômico e político. As questões ambientais são, portanto, de muito alta complexidade na atualidade. Vamos tentar debater isso a partir de agora. Questão ambiental. Primeiro vamos apresentar alguns problemas ambientais de forma bem superficial, né? Vamos apenas fazer uma lista desses problemas. Eu dividi, tentando ser o mais didático possível, primeiro os problemas na hidrosfera, poluição da água a partir de derrames de petróleo, né? A partir de esgotamento químico, a partir de esgotamento industrial, portanto, ou esgotamento doméstico, o esgotamento que vem da nossa própria casa. Aterros sanitários. Na verdade, não o aterro sanitário propriamente, mas o lixão a céu aberto que não faz os cuidados com o chorume e contaminam o lençol d'água subterrâneo. Contaminação ainda da água a partir de microplástico. Nós temos aqui um mapa de uma questão da VUNESP 2018 que mostra ilhas de plástico na superfície oceânica, no Oceano Índico, no Oceano Atlântico, no Oceano Pacífico, que estão relacionadas com a circulação de correntes marítimas e com a circulação do ar atmosférico dos ventos que acumulam estes plásticos na superfície, além do microplástico em solo, no ar, na água, que contamina os animais. E lembrem-se, cadeia alimentar. Se contaminou os animais na água, quando você consome este animal, você consome o plástico que estava neste animal, ele sobe na cadeia alimentar. O homem está no ápice da cadeia alimentar, o homem é que recebe esses microplásticos em maior quantidade. Ainda na hidrosfera nós temos nódulos polimetálicos de mineração subaquática. É uma fronteira de mineração. Nódulos polimetálicos têm o tamanho de uma batata, tá? E eles têm diferentes minerais que têm processos peculiares de formação. Nós temos uma fronteira, como eu disse, é uma área ainda pouco explorada. E se pouco explorada, que ainda não tem regulamentação mais rigorosa do processo de exploração, causando graves problemas ambientais, principalmente no que diz respeito ao despejo de névoa de sedimentos sem uso econômico. Uma espécie de aspirador tira esses nódulos metálicos do leito oceânico e leva para um navio de superfície onde é feito o beneficiamento, a separação dos metais de uso econômico do restante dos minerais sem uso econômico que são dispensados novamente no oceano, formando uma pluma de sedimentos que causa impacto ambiental em diferentes estratos de profundidade no oceano, além, obviamente, do revolvimento do fundo oceânico, que também gera impacto ambiental. A acidificação dos oceanos com enfraquecimento dos corais, o branqueamento de corais, lembrando que os corais são berçários de reprodução. Pesca predatória com rede de arrasto, uma rede bastante espessa em profundidade, que chega, como o nome diz, ao fundo, ao leito oceânico e vai pegando tudo no trajeto. É uma rede burra do ponto de vista econômico, uma técnica burra do ponto de vista econômico, porque pega um monte de espécies que não têm uso econômico, e daí elas são dispensadas, mas causam um impacto ambiental muito significativo. E, finalmente, turismo. Turismo que frequentemente é vendido como a ideia de turismo de educação ambiental, turismo ecológico, mas que causa impacto socioambiental na dispensa de lixo sólido e, por exemplo, em acidentes, vazamento de combustível em áreas que são visitadas em atividades turísticas oceânicas. Visto os impactos na água, vamos aos impactos no solo, erosão do solo. Erosão que é a perda das camadas superficiais do solo, que pode acontecer em uma extensa área de baixa profundidade, só nos horizontes superficiais. Erosão laminar ou pela formação de sulcos, como a gente está vendo na imagem.
Salinização, aumento do percentual de sais no solo, que pode ser resultado da irrigação em pelo menos duas perspectivas, porque a gente pode ter a irrigação com água que carrega com ela minerais. Esses minerais são depositados na superfície, a água evapora e aumenta a quantidade de minerais, sais, na superfície. Uma outra coisa, a água pode dissolver minerais no solo, produzindo uma quantidade maior de sais. Os dois processos afetam, por exemplo, a região do Mar de Aral, com extensas áreas de salinização. No Brasil, nós temos o Nordeste, com solos crescentemente salinizados em áreas de agricultura comercial intensiva, onde a demanda é muito forte por irrigação. Temos ainda desertificação. Cuidado, desertificação é um processo pedológico, está marcado aqui no nosso slide de solo. É um processo oriundo ou startado, principiado através do solo. É a degradação do solo que se torna insustentável para a manutenção da vida no subsolo, né? A minhoquinha não consegue existir. Vida superficial, não dá sustentação à vegetação e, consequentemente, não dá sustentação às atividades econômicas agropecuárias. Áreas de desertificação são áreas de emigração de populações, temos um desdobramento demográfico, temos um desdobramento social. Temos degradação estrutural com compactação de solo. Eu coloquei uma imagem que mostra a ideia de um trajeto de pneu de veículo pesado, né? E como o solo ficou compactado logo abaixo desta área. Se a gente pensar de maneira mais extensa, o maquinário pesado em uma área de plantação, a gente pode entender um dano socioambiental bastante grande no solo desse maquinário, degradação física. E finalmente, lixiviação. Cuidado para não confundir lixiviação com erosão. Há quem cite, e não deixa de ser correto, que lixiviação é o processo de lavagem do solo. Mas não pense em lavagem como água escorrendo na superfície e lavando as camadinhas superficiais. Isso seria erosão do solo, erosão laminar ou erosão formando sulcos, né? A lixiviação é a lavagem em uma outra perspectiva. A água infiltra pelo solo e, ao infiltrar, dissolve substâncias em horizontes superficiais e carrega com ela para horizontes mais profundos, deixando os horizontes superficiais lavados, limpos, escassos nestes recursos minerais dissolvidos e aprofundados com a entrada da água. Daí a lixiviação, que pode acontecer naturalmente, mas o homem acelera como um processo de degradação do solo. E, finalmente, a poluição do ar, que gera doenças respiratórias, poluição do ar, impactando nas últimas décadas a camada de ozônio, gases de efeito estufa e as mudanças climáticas, chuva ácida com acidificação do solo e afetação de áreas de plantio, áreas de floresta, acidificação de barragens, açudes ou áreas de lagos e, finalmente, o smog, fumaça, material particulado, neblina, que pode ser o smog industrial e o smog fotoquímico. Temos, portanto, poluição em diferentes níveis, né? Na água, no solo, no ar, com diferentes causas, com diferentes consequências ambientais e sociais. Para nós entendermos mais adequadamente estes problemas e a potencialidade da sua solução, nós precisamos pensar nas escalas territoriais, nas escalas geográficas desses problemas. Por exemplo, nós temos aqui, olha, escala local. Desmatamento que gera erosão do solo. Um recurso de fixação do solo é a vegetação. Retirada a vegetação, nós temos a exposição das camadas superficiais do solo, a chuva, que estressa a coesão das partículas de solo, mas sem as raízes não há meio de fixação do solo, que acaba sendo deslocado com a água. Onde está havendo erosão? Resposta: onde houve desmatamento. Então nós temos um problema local. Nós vamos agora extrapolar para o nível regional. Ainda desmatamento, mas em larga escala. Então nós temos na área de desmatamento erosão de solo. Esses sedimentos estão sendo carregados pelos cursos d'água em direção a outras áreas mais baixas que não têm a mesma capacidade de transporte de sedimentos.
Esses rios serão crescentemente assoreados, assoreamento do rio, uma quantidade de sedimentos acima da sua capacidade de transporte. Notem, o desmatamento ocorreu numa região, o assoreamento dos rios em uma outra região distante é um problema de caráter regional e não local. O desmatamento em larga escala, por exemplo, da região amazônica, tem implicações de alcance global, porque a floresta amazônica é muito importante na regulação climática mundial e, portanto, desmatamento gerando consequências nas alterações climáticas mundiais. Precisamos então pensar nas diferentes escalas destes problemas ambientais, que são causados por o quê? Nós temos uma primeira grande resposta para isto, que é sociedade capitalista, em especial o seu atual estágio de desenvolvimento, capitalismo neoliberal. Vamos entender como o capitalismo neoliberal é gerador desses problemas socioambientais. Primeiro, o que é problema socioambiental? O que é impacto ambiental? Eu tirei aqui para vocês uma definiçãozinha que é do CONAMA, tá? Que é do Conselho Nacional do Meio Ambiente, uma secretaria ligada à Presidência da República. E, portanto, essa definição é uma espécie de definiçãozinha oficial de problemas ambientais aqui para o Brasil. E ela é uma definição bem interessante. Quando a gente pensa em problemas ambientais, ou impacto ambiental propriamente, nós pensamos na joaninha, no matinho, na arvorezinha, mas impacto ambiental é um conceito bem mais amplo. Vejam vocês, qualquer alteração do meio ambiente causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que afetem diretamente ou indiretamente. Olha, está em itálico e agora está destacado, atividades humanas. Há quem pense impacto ambiental como sendo causado pela natureza. Não, isso é um erro. Isso é um erro de análise, de abordagem. Isso é um erro político de alta gravidade, quando não é uma questão ideologicamente constituída. A natureza não causa impacto ambiental. Para a natureza é tudo Lavoisier, digamos assim, tá? Nada se cria, nada se perde, vai se transformando, tá certo? Eu não posso dizer que o vulcão expelindo lavas que destruiu uma área de floresta causou impacto ambiental, porque o vulcão é natureza, assim como a floresta também é natureza. E esta área vai ter basalto que decomposto vai virar um solo de alta qualidade e vai desenvolver atividade de vegetação muito rica, muito densa anos depois. Então, a natureza não causa impacto ambiental. E isso tem um forte desdobramento político, porque eu preciso pensar na sociedade causando impacto ambiental para que a gente possa criar as formas de organização da sociedade, as leis, as instituições que orientem a relação da sociedade com o meio de uma maneira mais sustentável. Eu posso fazer uma lei anti-vulcão? Eu posso fazer uma instituição para prender o vulcão, né, que soltou lava e destruiu a floresta? Claro que não. Então há que se pensar, e veja, o CONAMA também, os impactos ambientais ligados às atividades humanas, à sociedade. E eles afetam direta ou indiretamente o quê? Saúde, segurança e o bem-estar, tá? Eu coloquei aqui segurança, olha, a casa tá para cair por causa da erosão, por causa da perda de sustentação na encosta. Então isto é um impacto ambiental. A saúde, eu coloquei como exemplo uma casinha lindinha, né, com um gramado, com árvores e com uma torre eólica. Que tipo de poluição é essa que causa impacto à saúde? Poluição sonora, frequentemente não tratada na panaceia, que não é panaceia porcaria nenhuma, de geração de energia elétrica de fonte eólica. Isso tem geração de ruído e, por extensão, impacto ambiental, impacto à saúde. Atividades econômicas. A gente tem aqui uma imagem da captação de água de forma desesperada dos remanescentes de água do sistema Sabesp, no início dos anos 2010, na seca que atingiu o centro-sul do Brasil. E daí nós temos impacto ambiental, porque muitas atividades econômicas ficaram prejudicadas tendo em vista a falta de água, a menor oferta de água. Temos ainda a estética, acho que todos esses exemplos são também estéticos. E temos ainda problemas no que diz respeito à qualidade dos recursos ambientais. Tinha a biota também, né? A biota, eu coloquei exemplo, a vegetação pegando fogo.
né, e a qualidade dos recursos ambientais, tá? E eu coloquei como exemplo os rios voadores que traduzem um recurso com o qual nós temos o centro-sul do Brasil farto em umidade, principalmente durante o verão do hemisfério sul. De onde vem essa umidade? Vem da Amazônia e do Oceano Atlântico. A umidade do Oceano Atlântico entra na América do Sul via ventos alísios, é somada à umidade de evapotranspiração das árvores amazônicas. Toda essa umidade é rebatida na Cordilheira dos Andes e avança em direção ao centro-sul da América do Sul. E, portanto, vejam, um enfraquecimento dos ventos alísios é um enfraquecimento da oferta de umidade para o centro-sul do Brasil. Né? O desmatamento da floresta amazônica também se traduziria em redução de umidade. Nós temos uma enorme oferta de umidade. E quanto que a gente paga por isso? Nós não pagamos nada, porque isso é um serviço prestado pelos ventos alísios e pela floresta amazônica. E daí, se nós, pelo aquecimento global, enfraquecemos os ventos alísios, se pelo desmatamento amazônico nós diminuímos essa cobertura vegetal, nós temos uma redução deste serviço ambiental. Visto então os serviços ambientais, o que causa, como eu tinha levantado essa pergunta, o que causa os impactos ambientais? A resposta é simples, é a sociedade capitalista. Na medida em que ela é uma sociedade de produção e consumo em massa, o que gera insustentabilidade ambiental. Produção e consumo em massa. O crescimento da produção e consumo é organizado com vistas a eles serem ilimitados. O objetivo é o infinito, mas os recursos a serem explorados para essa atividade econômica são infinitos? Não, não são. São recursos finitos, recursos planetários e, consequentemente, nós temos uma insustentabilidade básica nessa inadequação entre um crescimento econômico ilimitado que usa recursos naturais que são finitos. Vocês poderiam pensar, entretanto, poxa, mas são recursos planetários, é recurso pra caramba que tem no planeta Terra. Será que é recurso suficiente mesmo? Vamos testar isso averiguando um importante conceito, um ou dois importantes conceitos no que diz respeito à questão ambiental. Os conceitos de biocapacidade e pegada ecológica. Biocapacidade que diz respeito à oferta de recursos e serviços ambientais, como seus voadores, tá? Pela natureza. E pegada ecológica, que é o consumo pela sociedade desses recursos naturais, desses serviços ecológicos. E o que acontece, segundo o nosso gráfico, a partir dos anos 1970? Em escala mundial, nós temos uma pegada ecológica que extrapola a biocapacidade. Notem bem, pegada ecológica, eu posso calcular a pegada ecológica de diferentes formas em diferentes escalas. Eu posso calcular a minha pegada ecológica. Tem sites que fazem isso. Você coloca dados de consumo de carne, viagens aeroviárias, consumo de roupas, e daí o site calcula para você quanto de área equivalente em hectares você consome para sustentar o seu padrão de consumo. Eu posso calcular a pegada ecológica de uma empresa, de uma cidade, de um país, e a pegada ecológica mundial. E daí nós identificarmos que a pegada ecológica, a partir dos anos 1970, superou a biocapacidade. Portanto, aquela minha colocação anterior, será que nós encontramos hoje recursos naturais para sustentar a atividade econômica, né, dentro do planeta? Não, nós já extrapolamos os limites planetários. Isso é mostrado todo ano para nós no chamado Dia do Planeta. O Dia do Planeta não é o dia de comemoração do planeta Terra, tá? É o dia que é marcado quando nós extrapolamos a biocapacidade planetária. E de ano a ano, esse dia do planeta acaba sendo adiantado, ele fica cada vez mais distante de 31 de dezembro e cada vez mais próximo de 1º de janeiro. Biocapacidade, em especial a pegada ecológica, são, portanto, dois conceitos muito importantes. Importantes porque eles dão uma mensuração e uma objetividade para o entendimento do dano socioambiental. Então, aquela ideia de insustentabilidade ambiental. E como eu coloquei anteriormente, nós temos uma economia que é organizada para crescimento ilimitado, mas recursos naturais planetários. Isso tem um caráter um tanto especulativo. Aqui nós diminuímos o caráter especulativo e aumentamos a objetividade. Dá para mensurar, dá para medir como há uma insustentabilidade nessas atividades econômicas. Há, entretanto, limites para este conceito.
Que limites são estes? Eu coloquei aqui para vocês um gráfico que mostra IDH e pegada ecológica. Então vejam, no eixo X nós temos o IDH, à esquerda baixo IDH, à direita alto IDH, né? E no eixo Y nós temos o IDH, na parte de baixo baixo IDH, na parte de cima alto, pegada ecológica, desculpa, na parte de baixo baixa pegada ecológica, na parte de cima alta pegada ecológica. Então nós temos países que são bonitinhos do ponto de vista da pegada ecológica, países que são bonitinhos do ponto de vista do IDH. No IDH nós temos os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, os países do G7, como países bonitinhos em índice de desenvolvimento humano dos mais altos. Perfeito, perfeito. Né? Mas esses países têm alta pegada ecológica. Tem países que são bonitinhos na pegada ecológica, como os países da África subsaariana, mas eles são países de muito baixo IDH. Então, será que não tem jeito, né? Para você ter alto IDH, tem que causar alto impacto ambiental? Tem algum país que tenha baixo impacto ambiental e alto IDH? É só nós procurarmos algum país que seja mais à direita e na parte mais baixa do nosso gráfico. Cuba. Tá aí Cuba, tá? Então, Cuba é um país que tem alto IDH, mas tem baixa pegada ecológica. Perfeito. Mas o que forma o IDH? E qual é a relação entre o IDH e a pegada ecológica? O IDH é formado por indicador de saúde, educação e renda. Saúde é a expectativa de vida. Educação é a taxa de alfabetização, mais a expectativa, é a taxa de alfabetização entre adultos, e mais a expectativa de escolarização das pessoas que se matriculam na rede de ensino. São dois indicadores para a educação. E na renda, é a renda per capita. Agora vamos lá, por que os Emirados Árabes Unidos, que têm alto IDH, têm uma pegada ecológica elevada? Será que é por causa da alta expectativa de vida, os velhinhos que são ecocidas e destroem o meio ambiente? Não, não é por causa disso. Os países do G7, eles têm alto IDH e têm alta pegada ecológica. Por quê? Por causa da educação. Eles leem muito livros que são feitos de papel e destroem as árvores. Também não é por causa disso. É por causa da renda per capita. É o componente renda per capita do IDH que está levando esses países a terem um impacto ambiental mais acentuado. Isso se reforça quando a gente analisa Cuba. Qual é o IDH cubano no que diz respeito à saúde e à educação? São muito elevados, compensando o componente de renda de Cuba. Cuba tem um IDH alto e baixa pegada ecológica, por quê? Porque tem renda per capita reduzida. Renda per capita que tem uma relação, se não direta, mas uma relação muito forte, com o nível de atividade econômica, a geração de renda e o consumo na sociedade. Então, novamente, geração de renda, né, produção, geração de renda e consumo, atividades econômicas capitalistas, produtivistas consumistas que geram impacto ambiental, tá certo? Quando vocês podem ainda fazer uma última objeção pensando, sim, mas são recursos planetários limitados, finitos, porém a gente pode pensar na ideia de reciclagem. E daí nós resolveríamos o problema, porque aquilo que foi utilizado na indústria foi consumido e utilizado novamente como matéria-prima, e daí a gente não tem mais problemas de recursos planetários. Essa seria uma, entre outras, soluções parciais, porque a solução definitiva para os problemas socioambientais é a superação da sociedade capitalista, produtivista, consumista. Dentro da sociedade capitalista, produtivista e consumista, não há solução para os problemas ambientais. É o que a gente vai averiguar a partir de agora. Primeiro, com a ideia de uso de tecnologias menos poluentes, uma panaceia da nossa sociedade. Então, usar uma tecnologia incrível que resolva os problemas socioambientais. Os motores dos veículos automotores lá dos anos 1970, a gasolina, por exemplo, eram enormes, pesados, consumiam enorme quantidade de combustível. Os motores na atualidade consomem muito menos combustível, alguns funcionam com dois combustíveis, inclusive com biocombustível, né, com biomassa, tá? Daí nós temos, olha, um avanço tecnológico, uma solução tecnológica.
Não, não temos. E não temos por quê? Temos aqui um primeiro exemplo de problemas tecnológicos. Nós temos a geração de energia elétrica em usinas térmicas. Para que geração de energia elétrica? A sociedade capitalista, e como nós vimos na nossa parte de energia elétrica, a sociedade capitalista, produtivista, consumista, ela precisa de enormes quantidades de energia elétrica de maneira regular. Mas tem um problema. As fontes de energia, as fontes primárias térmicas convencionais geram gases de efeito estufa. E daí a gente abastece em quantidade e regularidade de energia à sociedade, mas aumenta o problema do aquecimento global antropogênico. Opa, mas a tecnologia gerou uma solução, as usinas nucleares. As usinas nucleares que produzem em quantidade e regularmente energia elétrica e não tem emissão de gases de efeito estufa. Sim, sim, resolveu o problema. Até Chernobyl, até Fukushima, até dar um acidente nuclear. E daí a gente tem um monte de outros problemas de altíssima gravidade. E mesmo que não haja acidente com a usina nuclear, tem o problema dos rejeitos radioativos, que não dizem respeito apenas ao combustível nuclear depois da sua vida útil, diz respeito ao descomissionamento das usinas nucleares. Uma usina nuclear tem uma vida útil. E, eventualmente, ela precisa ser desligada, desmontada, descomissionada, diríamos tecnicamente. Vai ter, então, um monte de material contaminado por radiação, a água que estava em contato com o combustível nuclear, o material de alvenaria de contenção, o encanamento em contato com esta água, tudo é material radioativo que precisa ir para o lixão de descontaminação. Temos, portanto, a solução tecnológica que gerou um monte de outros problemas tecnológicos. Cada um deles vai demandar mais uma solução tecnológica que demanda outros, que gera outros problemas e assim sucessivamente. E para quem não se contentou com essa minha visão pessimista, vamos a outro problema. Nós vivemos em uma sociedade capitalista. Então vamos pensar no seguinte, lá está Joãozinho de uma sociedade utópica qualquer, tá legal? E ele tem uma tecnologia que dobrou a produtividade dele no trabalho. Ele usa o trabalho para ter recursos de subsistência. Ele dobrou a produtividade dele. Então o que ele faz agora? Ele trabalha metade do tempo, tá? E o restante do tempo ele fica balançando na rede, porque ele garante a subsistência dele com metade do tempo. Na nossa sociedade é inteligentíssima, ela continua trabalhando a mesma quantidade e ela dobra a produção, sendo que ela já garantia a subsistência. É bem interessante. Então essas tecnologias não são absorvidas na sociedade capitalista com vistas a ganhos socioambientais. Elas são absorvidas com vistas a ganhos de produção e produtividade. E daí a gente tem um exemplo que se desdobra na questão ambiental. Por exemplo, a siderurgia. Eu coloquei aqui para vocês uma gravura ilustrando a siderurgia do século XIX. Só de olhar para essa usina siderúrgica a gente já tem problemas de saúde. Só para olhar para essa gravura de usina siderúrgica já tem uma floresta sendo destruída. Os impactos ambientais dessa siderúrgica eram incríveis. Nós temos a siderúrgica do século XXI, que tem uma série de protocolos de sustentabilidade ambiental. Que interessante. Então nós temos tecnologias e mais leis e instituições que evitam este maior impacto ambiental, tá certo? Mas quanto que se produzia de aço no século XVIII? 10 milhões de toneladas por ano. E subiu essa produção para a década de 2020 para 160 milhões por mês. Então vejam, a siderúrgica do século XVIII causa mais impacto do que a siderúrgica individual do século XXI. A produção de aço do século XXI é muito mais impactante do ponto de vista ambiental, socioambiental, do que a do século XVIII. E ainda para nós fecharmos, a ideia de reciclagem. Reciclagem que tem limites entrópicos de reciclagem. Plástico não é passível de reciclagem, é subciclagem, tá? Porque o plástico se degrada em cada processo de reciclagem e eventualmente ele não está mais disponível para a reciclagem. Então nem tudo é reciclado eternamente. Mais ainda, eu coloquei aqui para vocês embalagens multicamadas. Embalagem de leite, de suquinho, etc, etc. Essas embalagens são passíveis de reciclagem, assim como o isopor.
mas é muito caro fazer a reciclagem de embalagens multimarcas, multicamadas, é muito caro fazer a reciclagem do isopor, então eles não entram em circuitos econômico-práticos de reciclagem. E, finalmente, quando a gente força a ideia de reciclagem, a gente acaba negligenciando os 3 R's de educação ambiental clássicas de redução e reutilização, sendo que esses 2 primeiros R's, redução e reutilização, afetam o problema central, que é o consumismo na sociedade. A reciclagem apenas não afeta o consumismo e dá uma falsa impressão de não haver impacto ambiental, liberando o consumidor para uma sensação de maior consumismo sem problemas ambientais, o que não corresponde à realidade. Temos, portanto, que qualquer solução ambiental dentro da sociedade capitalista é, no máximo, uma quase solução, na medida em que, para nós termos uma solução ambiental de fato, nós precisamos superar a sociedade capitalista. E para nós fecharmos a nossa revisão, vamos agora a questões sociais. Eu separei aqui alguns dados de problemas de violência contra minorias, de desigualdades na sociedade para nós podermos analisar. Começando com violência contra a mulher, percentual de mulheres vítimas de violência doméstica intrafamiliar por faixa etária de 2023, em 2023. Então, notem, um dos pontos mais letais, mais perigosos, pelo menos para as mulheres, seria qual? A própria residência. Daí aquela ideia mítica de que a mulher na rua, sozinha, sim, é uma situação de risco, sem dúvida alguma, mas um outro local estatisticamente dado como de altíssimo risco é a própria residência. E junto a quais mulheres? Notem que de 0 a 9 anos a gente tem o maior percentual, 15,7, né? Depois tem uma quedinha para 9,2 de 10 a 14 anos, de 15 a 19 cai mais um pouquinho, 7,7, depois uma curva ascendente novamente até 25 a 29 anos, insisto, intrafamiliar doméstica, dentro da família, dentro de casa, tá certo? Agora nós temos o nosso próximo gráfico, título percentual por tipo de violência por faixa etária, vítimas do sexo feminino. Dentro de casa, principalmente dentro da família, essas mulheres sofrem violência. Que tipo de violência? Vejam, de 0 a 9 anos, principalmente verdinho, 49,5% de negligência. São pessoas que têm demandas de cuidados, né? Uma criança do sexo feminino, tá certo? De 0 a 9 anos, tem demandas de cuidados que podem ser negligenciados, isso é traduzível por violência, mas já aparece de 0 a 9 anos 20% de violência sexual, que aumenta significativamente na faixa de 10 a 14 anos, para 45,7%. Então nós temos percentuais altos de violência sexual para meninas de 0 a 14 anos de idade. Como resultado dessa violência sexual, nós podemos ter, por exemplo, gravidez. Essa gravidez como fruto de violência. Daí a necessidade, por força de lei, da opção dessa menina fazer a cirurgia de interrupção da gravidez, cirurgia abortiva, o que coloca a discussão sobre os direitos do nascituro, os direitos do feto, né, que, se aprovado no Congresso, criaria um impedimento legal de última instância para aborto em qualquer situação. E daí uma menina de 0 a 9 anos, grávida, teria que manter a gestação por força de lei, não deixa de ser uma violência em diferentes perspectivas, uma afronta aos direitos humanos. Notem que a partir de 15 a 19 anos aumenta significativamente a violência física. Violência física que se mantém bastante alta até as faixas de 55 a 59 anos, quando aí volta a aumentar novamente a negligência como fator de violência junto às mulheres em idades mais avançadas. Agora, quem pratica essa violência? Vejam vocês, o título do nosso gráfico, Brasil, percentual de vítimas de violência doméstica e intrafamiliar por sexo do provável autor da agressão. Vítimas são do sexo feminino. Então, de 0 a 9 anos, está bem distribuído, tá? As meninas sofrem agressão tanto do sexo masculino, quanto do sexo feminino, quanto de ambos os sexos, tá legal? Avançamos de 10 a 14 anos.
e até 50 a 54 anos, nós temos basicamente o homem como agressor. Que homem é esse? De 10 a 14 anos, ainda é o papai, mas também já é o namoradinho, tá? Já é o namoradinho, já é o companheiro e dentro da esfera até, das faixas até 50 a 59 anos. Então, o homem como agressor dentro da família e dentro de casa. Que homem é esse? É o papai. Que homem é esse? É o marido, é o companheiro da mulher. Temos ainda a violência contra a população negra e um gráfico que traduz o óbvio. A gente sabe disso, o gráfico só trouxe isso para os números. Taxa de homicídio registrados de negros e de não negros por 100 mil habitantes de cada grupo de 2013 a 2023. Notem que nós temos uma queda razoável entre 2016 e 2019 das taxas de homicídios de 43 para 29, e depois uma condição mais ou menos estável, que termina o gráfico em 28,9, mas vejam, homicídios de negros, 28,9, enquanto os homicídios de não negros estão na faixa, em 2023, de 10,6. Então, nós temos percentuais de homicídios muito maiores para a população negra do que para a população não negra no Brasil. Isso está relacionado com violência policial? Sim, claro que está. Está vinculado com desigualdade de renda, gênero, locais de moradia? Sim, também está. Tudo isso mostra um acréscimo de vulnerabilidade para essas populações, demonstrado através de taxas de homicídios que também são bastante altas para a população LGBTQIA+. Nós temos o nosso gráfico, número total de casos de violência contra homossexuais e bissexuais. Nós temos no primeiro gráfico, talvez mais interessante para nós nesse momento, somados os valores de 2014 até 2023 para homossexuais e para bissexuais, tendo, portanto, um salto entre 2022 e 2023. Isso mostra que isso é um problema grave, né, da sociedade brasileira contra esta minoria, e é um problema com o qual nós não estamos, né, lidando adequadamente, tendo em vista uma tendência de crescimento mais acentuada. Vocês poderiam objetar dizendo, mas quem sabe são as denúncias. Então, esses casos ganham mais visibilidade nos últimos tempos. E isso é verdade, mas nós temos uma curva ascendente. Então, para além das denúncias, nós temos, dada a curva ascendente, uma amostra de que nós não estamos lidando adequadamente como sociedade com este problema. Também contra a população indígena. Vejam que no nosso primeiro gráfico nós temos uma vantagem para a sociedade brasileira no trato com as comunidades indígenas. Taxa de homicídios estimados de indígenas e da população em geral por 100 mil habitantes entre 2013 e 2023. Para a população indígena estava muito mais alto, né? Os índices muito mais altos do que da população azulzinha do Brasil em média, quando a gente tem uma redução bastante significativa, e os dados ficam muito próximos, 23 por 100 mil para o Brasil, 23,5 para a população indígena. Que legal! Entretanto, não deixa de haver alguns problemas, como a gente tem no recortezinho da tabela que eu recolhi para vocês. Número de suicídios por unidade federada de 2013 a 2023 junto a comunidades indígenas. Nós temos de 2013 a 2023 um crescimento de 113 para 185 homicídios. A variação de 2013 a 2023 foi de 63,7%, de 2022 para 2023 de 20,9%, de 2018 a 2023 de 34%. Então, se os homicídios caíram, isto é uma boa notícia, nós temos um problema relacionado, com o suicídio dessas populações indígenas. Avançando para uma outra modalidade de violência, né? Violência simbólica, desigualdade de renda por cor e gênero. O gráfico está mostrando dados em cinza para os homens e em amarelo, cinza é geral, homens em amarelo e mulheres em azul, tá certo? Então, no total, os homens amarelinhos ganham R$ 2.900 em média, tá? Em 2022, quando as mulheres ganhavam R$ 2.303. E veja, uma redução média de rendimentos salariais. Isso mostra
desigualdade de gênero na sociedade, no recorte de mercado de trabalho. Agora, se a gente avança para mulheres brancas e negras, né? Então a diferença de homens brancos e mulheres brancas é a maior diferença, é a maior diferença. Os homens brancos 3.700, as mulheres brancas 2.800. A diferença entre homens e mulheres pretos e pardos é menor, mas essa diferença é menor porque ela foi achatada nos valores totais para um e para outro. A gente tem os homens pretos e pardos com 2.200, as mulheres pretas e pardas com 1.700. Então, os menores valores pagos para mulheres pretas e pardas, a maior desigualdade junto a homens e mulheres brancos, tá certo? Ensino superior, mulheres são maioria dos estudos e minoria como professores. Interessante, as mulheres têm em média salários menores, mas elas têm crescentemente maior qualificação, o que está sendo mostrado no nosso gráfico. Nós temos, né, concluintes, né, mulheres 60%, matriculadas 57,7%. A maior parte do público universitário brasileiro é de mulheres, que recebem, segundo o nosso slide anterior, salários mais baixos. Estranho, elas têm mais qualificação e recebem salário menor. É mais uma manifestação de sociedade patriarcal machista. Mas os professores em universidades são mulheres em 47,3%, menos da metade. Daí mais uma manifestação, as mulheres estão nos bancos escolares, mas elas não estão ensinando nas universidades. E para finalizar, nós temos a desigualdade de gênero em cargos de gestão. Homens amarelinhos aparecem na maioria em todas as faixas etárias, né? De 16 a 29 anos, 54%, e mais de 60 anos, 72,9% para homens. Em média, 60% para homens e 40% para mulheres. Cargos de gestão, que envolvem salários mais elevados, que envolvem serviços que tenham relações de poder mais fortes envoltas sobre ele, principalmente para homens e não para mulheres. Bom, é isso. Fechamos então com questões sociais a nossa revisãozinha teórica que envolveu questões sociais, também a questão da energia, focamos na transição energética, que deu gancho para nós trabalharmos a ideia de problemas ambientais e com vistas às questões de vestibular que nós vamos ter agora no meio do ano. São temas bastante complexos, quem tiver algum problema em relação a eles já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte!